Olá, gente. Eu queria partilhar uma coisa muito pessoal para vocês, antes de eu começar. O Rafa falou assim para mim: Isa, você podia fazer uma animação lá com o pessoal? Eu falei assim: Rafa, isso é tranquilo, eu posso. Isso não é mais tão tranquilo assim. E a hora que eu comecei a fazer os passinhos lá, tentando encaixar uma música, primeiro eu não achava música, nada batia para mim, nada soava, até um instante que eu me entreguei. Falei, ó, cara, você me pôs nessa roubada, agora ajuda eu aí. E pedi para Deus me iluminar. E de repente começou um movimento lindo assim, ó. Quando chegou aqui, Go Experience, de repente ele fazendo um movimento do Go Experience. Quer dizer, quando você realmente se entrega para uma conexão, tudo muda, tudo se transforma. E eu recebi esse presente de ontem para hoje, assim, foi uma coisa muito, muito bonita que aconteceu comigo. Eu queria começar falando que eu sou educadora física e meu processo para chegar até onde estou foram de muitas transformações. Eu comecei, eu quis ser educadora física por causa de uma Margarete também, a mesma Margarete que o Hugo falou aqui. E por tudo que eu aprendi com ela e tudo que ela conseguiu me ensinar como uma criança, caminhar na direção certa, eu achava que eu podia fazer isso com as outras pessoas. E para minha tristeza na época, eu não tinha entendido exatamente qual seria o meu caminho e eu não passei na prova que me levaria a ser uma educadora como ela. E eu fiquei de fora, eu não passei, eu fiquei muito triste com isso e falei, eu não vou prestar mais essa prova, eu não quero trabalhar com isso. Isso me levou para um outro caminho e me fez conhecer uma outra Margarete, que são duas Margaretes, uma do lado da outra, que foram muito importantes e são muito importantes na minha vida. Essa outra Margarete chega para mim há 19 anos atrás, depois do acidente, e eu só fui entender, Meg, com o passar do tempo, que esse era o meu caminho. Estar lá e aprender. Eu continuo aprendendo muito, aprendo com cada aula, com cada aluno, com cada movimento novo. Eu não tenho uma memória assim que seja... Eu tenho uma boa memória, mas ela não é para certas áreas da minha vida. Tem algumas coisas que elas são bem fortes e algumas não. E com ela eu aprendo que a minha memória está cada vez mais viva. Então eu gostaria de externar minha gratidão, principalmente a vocês duas, porque vocês fizeram muita diferença na minha vida. Muito obrigada. O Rodrigo acabou de falar, eu queria perguntar para vocês também isso. Você está dentro aqui de corpo presente e mente presente? A gente usa muito a cabeça e sem cabeça, os pensamentos nos levam, às vezes vocês vieram até aqui de carro e não sabiam nem direito como chegar. Aqui talvez sim, porque não é um lugar que vocês estão acostumados. Mas geralmente quando a gente vai para o trabalho, nem sempre a gente está presente dirigindo o carro. Se a gente não está presente dirigindo o carro, quem é que está presente? Então a gente tem que estar mais conectado com aqui, com agora, do que a gente está, para que a gente possa ser uma pessoa melhor. A gente vive, aqui não está dando para ler direito, né, gente? Mas a gente vive muito conectado com outras fontes e não com a nossa própria energia. A gente se conecta com o WhatsApp, perde grande tempo com isso hoje em dia, com TV, com tantas outras fontes, e a gente esquece que a gente tem uma fonte interna, um recurso interno que a gente deveria usar mais. As pessoas, as empresas cobram inovação. Como é que a gente vai inovar se a gente está repetindo tudo, todo dia sempre igual? Come com as mesmas pessoas, no mesmo horário, as mesmas coisas, tem dificuldade de mudar. Cheguei até a pensar em pedir para vocês mudarem de lugar. É horrível, as pessoas não gostam de mudar. As pessoas têm dificuldade em fazer essas transformações. Então, como que a gente vai ser inovador se a gente não usa isso, se a gente não faz coisas diferentes? Como é que nós podemos inovar? Criatividade. Tem uma pesquisa muito interessante falando que a criatividade, 98% das crianças até 5 anos, elas são altamente criativas. Depois dos 25 anos, apenas 2% das pessoas são criativas. E o que é que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Porque
porque nós paramos de meditar. A criança entra em estado meditativo constantemente. Pensem em vocês em criança aqui, quem tem filho pequeno, tem sobrinho, neto, enfim. Quando a criança para olhar para a mão dela, ela olha a mão dela, ela sente a mão dela, ela vive a mão dela. Quando ela come uma fruta, ela se delicia com o sabor, ela sente a fruta. Ela vive aquela fruta do momento que ela tocou até o momento que ela digeriu essa fruta. Ela está presente, ela está conectada com ela mesma. E isso não acontece com a gente. Às vezes eu estou falando aqui com vocês, passando um monte de coisas levando vocês. Não sigam o seu pensamento. Volta, presta atenção. O que eu estou fazendo aqui e agora nesse momento presente? Isso é difícil da gente ficar conectado. A mente é apenas um processo de pensamentos que passam muito rapidamente. E eles vão trazendo o quê? Gerando sentimentos e emoções. A hora que ele falou do pão de queijo, que o pão de queijo passou aqui, dá vontade de seguir o pão de queijo. Quem não experimentou coisas desse tipo? Sente um perfume e lembra de uma pessoa que não está mais presente. E aquilo te dá uma emoção. Os nossos órgãos dos sentidos estão todos conectados. Então, quando a mente não vai parar. Os pensamentos estão ali sequenciais, um atrás do outro. O nosso cérebro, ele funciona por estímulos, por ondas. E o que faz com que o nosso corpo, cérebro e mente se comuniquem. É o meio de comunicação. Através dessa parte. É elétrico, isso funciona eletricamente no nosso corpo. Aqui não está dando para vocês verem direito, mas esses impulsos podem ser medidos. As ondas beta são as ondas que deixam a gente ligados, que deixam a gente nesse estado que vocês estão agora, alguns um pouco mais cansados, com sono, com vontade de dormir, porque isso acontece, dá vontade de pôr todo mundo de pé fazendo uma atividade para acordar, mas a gente está com o tempo curto. As ondas alfa é o local que eu pretendo levar vocês, mas eu gostaria de levar vocês até as ondas alfa, sem deixar vocês passarem demais do ponto, pularem até a teta e entrarem em delta. Delta é sono profundo e reparador. E as ondas teta, elas vão fazer somente essa conexão quando vocês estão numa meditação profunda. Aqui é só uma coisa leve que eu vou tentar trabalhar com vocês, se vocês me permitirem. As altas frequências, gente, que são as ondas beta, elas trazem estresse, desordens psíquicas e emocionais. E as ondas mais baixas, elas deixam a mente livre, criativa. Então, quanto mais a gente conseguir encontrar esse estado meditativo, mais produtivos e criativos nós seremos. Todos os nossos sentidos estão conectados com o nosso cérebro. Quando você vê uma pessoa triste, jamais ele vai estar assim de peito aberto. Assim como quando uma pessoa está muito feliz, ela não vai estar fechada, ela vai estar sempre com o peito aberto. Então as nossas emoções, elas vão sendo conectadas, nosso corpo, nossas emoções, nossa mente, nosso cérebro, está tudo conectado. E os órgãos do sentido, eles estão nessa mesma onda. E o que acontece? Além deles, nós também temos os pensamentos, que eles também estão nos influenciando, eles também estão em ondas. E nessas ondas vão nos levando, às vezes, a perder o aqui e o agora, a maior parte das vezes. E elas podem nos influenciar, gente, de uma forma negativa, alterando a nossa saúde. Uma coisa muito importante que eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar, às vezes alguém aqui já tem esse dado, já estudou, já viu isso me alarmou no dia que eu vi a primeira vez. Quantos pensamentos a gente tem por dia? Por hora, por minuto eu não fiz a conta, mas por dia, gente, nós temos mais ou menos 60, deixa eu voltar, perdão. Nós temos mais ou menos 60 mil pensamentos. Você mais 60 mil, mais ou menos, uns mais, outros menos. 60 mil pensamentos que no dia seguinte vão ser repetidos 95% deles. E ontem, você já pensou, 95% desses pensamentos, eles são recorrentes, eles vão acontecer todo dia. Somente 5% dos nossos pensamentos são capazes de nos fazer uma pessoa diferente.
Nós podemos pensar diferente apenas 5% dos nossos pensamentos. Então, o que é que a gente vai fazer para neutralizar isso? 95% de pensamentos repetem, e o pior, 85% deles são negativos. Você deve estar pensando assim, imagina que eu tenho tudo isso de pensamento negativo no dia. Você pode ter tido um dia maravilhoso, um dia fantástico, atingiu suas metas em venda, você conseguiu bater seu recorde. Você saiu do escritório, um cara veio e bateu no seu carro. Cadê os pensamentos positivos? Foram embora imediatamente. E eles vão continuar com você amanhã, depois da manhã, até seu carro sair do conserto e todos esses danos serem resolvidos, você vai continuar com esses pensamentos. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar, porque se nós só temos 5% dessa tomada de decisão, que a gente tem que se ligar em que a gente tem somente para essa luz brilhar em nós, 5% desses pensamentos por dia. É maluco, mas é isso que acontece. E o que a gente tem que fazer? Tomar cuidado com os 95%, porque eles vão estar lá todos os dias nos incomodando, e vários deles negativos. Então, vamos tratar de trabalhar com os 5% de criatividade. Boa parte da nossa ansiedade vem de onde? Dos nossos pensamentos. A nossa mente não para, a gente tem uma agenda repleta, excesso de compromisso, preocupação financeira, com a família, com tudo. A gente quer dar conta do WhatsApp. Gente, vocês já viram um aplicativo? Eu não tenho, mas é preocupante até, porque esse aplicativo, ele dá quantos minutos você ficou no celular, quanto tempo você ficou no WhatsApp, quanto tempo você gastou em Facebook. Legal de colocar. Eu não tive coragem ainda de baixar esse aplicativo, na verdade, porque infelizmente isso toma muito do nosso tempo hoje. Então a nossa mente, ela é resultado de toda essa movimentação diária de preocupações. Vocês lembram do evento quando teve o tsunami, daquele casal de brasileiros médicos que estavam em lua de mel na Tailândia? E eles estavam mergulhando quando veio o tsunami, e eles saíram de lá ilesos. E quando eles voltaram, eles levaram o maior susto, porque eles não encontraram nada, eles só encontraram destruição. E muita gente que estava com eles no barco, tinha morrido. Então, foi uma sensação horrível para eles. Porém, o que aconteceu com eles? As ondas acontecem aonde? A nossa ansiedade, o nosso estresse, onde ele acontece? Na superfície. Ela não acontece na profundidade. No fundo do oceano, vocês não vão encontrar as ondas. Vocês encontram as ondas na superfície. E aí, como é que a gente faz para encontrar essa paz, essa tranquilidade? Visitando você internamente, conhecendo um pouco melhor de você, como vários palestrantes já falaram aqui hoje. E qual é a real causa? A gente tem uma mente projetada e sempre pensando no futuro. Qual que é a solução? Passar o maior tempo possível presente aqui e agora. A hora que eu estou dirigindo, e eu estou indo para o meu trabalho. Vocês estão aqui agora? Conecte-se com isso que está acontecendo aqui e agora. Quando eu estou lendo um livro, eu estou conectado com o livro. Por isso que a gente gosta de ler, porque você cria, você imagina, você fantasia, você viaja. Você entra em meditação. O que é entrar em meditação? Quando você está feliz, você está meditando, você está ali, naquela hora, naquele lugar, você está presente em você. Quando você não está o resto do tempo, a gente passa o resto do tempo desconectado. Eu ia emprestar um slide dele, porque eu adorei o slide dele. Ele tem isso no Facebook. Quando esse peixinho sobe, pula e se liberta dessa prisão que a gente vive, desse ciclo, o dele aqui está tão lindo que eu queria emprestá-lo, não dava tempo. Mas é um aquário maravilhoso do lado de cá. Eu vou ganhar essa chance de mudar. Muito obrigada. A gente tem que mudar, se libertar daquilo que aprisiona a gente. Nós precisamos aprender a desacelerar a nossa mente, adquirir saúde emocional, psíquica e mental, conseguir equilíbrio, porque, gente, essa vida maluca, virtual que tem acontecido hoje em dia, se não houver os relacionamentos, eu não sei para onde a gente vai. A gente tem que achar o equilíbrio entre tudo isso, tá bom?
E aqui eu queria falar um pouquinho do que eu vim fazer aqui, ajudar vocês a entrar nesse estado. Então eu queria convidar vocês, principalmente as pessoas que estão sentadas sem encostar o pé no chão ou de pé, gostaria de pedir para sentar, se possível. Pessoal aí do fundão, se vocês puderem sentar agora. Gostaria de pedir para vocês, olha gente, aqui a meditação já tem isso não sou eu que estou falando. A meditação está aí e ela veio porque muitos cientistas estão estudando. E eu quero levar vocês para um trabalho agora de meditação. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque meu tempo já está quase de lá. Eu gostaria que vocês ficassem sentados, fechassem os seus olhos. Antes de fechar os olhos, alguém pode me dar uma cadeira? Eu quero ficar com vocês. Obrigada. Não, só está bom. Sentem, parem as pernas, não deixem os seus pés agora cruzados, não cruzem as mãos. Mantenham a sua coluna ereta. Coluna quanto mais reta, melhor. Nós precisamos dessas curvas fisiológicas que ela tem. Quando a gente senta atrás do quadril, é péssimo. A gente senta no sacro e isso não é nada bom. Sentem nos ossos de sentar, que são os nossos isquios. Dá uma parada aqui, é lógico que não para de olhar. E aí, cresce bastante com o seu tronco. Mantenha a sua coluna assim o quanto você puder. Agora eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos e não abrisse mais por um tempo. Fique com seus olhos fechados. E deixe agora você se conectar um pouquinho com você mesmo. Não precisa se mexer, apenas relaxe os seus pés, suas pernas, relaxe os seus joelhos, relaxe as suas coxas, relaxe o seu quadril, relaxe, deixe o seu tronco crescer, um fio de cabelo puxa você para o teto na direção do infinito, rode suavemente os seus ombros para trás, traga o seu coração à frente. Deixe ele chegar primeiro que a sua mente. Leve o seu umbigo levemente para trás, com gentileza, como se você fosse levantar da sua cama. E observe a sua respiração. Apenas observe. Vai respirando com um pouquinho mais de profundidade. E pensa agora o quanto a sua respiração, ela cresce, ela inspira, você enche seu corpo. No final tem uma pausa leve. Quando você solta o ar, você esvazia. No final tem uma outra pausa. Eu vou pedir para você aumentar essa pausa. Nós vamos inspirar em 3 segundos, fazer uma pausa de 3, soltar o ar em 3 e fazer uma pausa sem ar nos pulmões em 3 segundos também. Inspire. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, esvazia. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3. Inspira. Pausa. Esvazia. Pausa. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. Volte a respirar normalmente, mantenha seus olhos completamente relaxados e comecem a ouvir os sons. Ouça os sons. Apenas observe, sem julgar os sons. Observe, sem julgamento. Mergulhe nos sons. Sons são apenas sons. Enquanto você observa, dê um passo atrás de si mesmo, como se você estivesse ainda observando os sons. Comece a observar a sua respiração. Coloque toda a sua concentração agora no ar que entra e sai das suas narinas. Inspira pelo nariz e solta o ar pelo nariz. Você inspira um ar mais fresco e solta o ar, um ar um pouco mais úmido e quente. Enquanto você observa a sua respiração, os pensamentos podem vir.
Pensamentos vão te levar para o passado ou para o futuro. Nenhum dos dois é real. O que passou já foi, não existe mais. O futuro, não sabemos se ele virá e nem como ele virá. A única coisa que nos resta é o presente, e é nele que nós vivemos. É nele que existe a plenitude, no aqui e no agora. E não existe nada mais real na sua vida do que a sua respiração. Observe como você respira. Você nasceu com ela vai ser a última a te deixar, e você às vezes nem sabe, nem a conhece direito. Observe. Não siga seus pensamentos. Apenas observe a sua respiração. Mantenha-se nesse estado. Mantenha-se atento apenas no ar que você está respirando. Inspira e expira. Enquanto você inspira, ouça as palavras que eu vou dizer a você. A beleza do universo é a sua riqueza. A riqueza de um indivíduo é o seu conhecimento, pois o maior valor de um indivíduo é a sua felicidade, sua paz. O conhecimento é um instrumento para encontrar a paz e a felicidade. A prosperidade do indivíduo é uma mente em paz, uma mente capaz de apreciar a si mesmo e os outros com objetividade e com amor. O valor dentro do universo está em tudo aquilo que é raro e incomum. O valor de um ser humano também está naquilo que é incomum. À luz de um crescimento pessoal, um desejo por ser maior que a sua própria ignorância, o desejo pela verdade, o desejo por uma vida plena e a coragem necessária para essa vida também é incomum. Não existe nada deste universo que vamos levar daqui. Ao mesmo tempo, estar vivo dentro do universo requer que continuemos caminhando, trabalhando, agindo. Dentro do universo, cada personagem tem uma história. Nenhum personagem sabe o seu destino final. Vamos descobrindo cada instante o percurso que deve ser feito por nós. Nenhum de nós sabemos o que será o dia de amanhã. Como não levaremos nada daqui, o nosso propósito deve estar presente no hoje. E o medo do amanhã se dissolve no entendimento de que existe uma ordem que protegeu nossos ancestrais e os manteve vivos pelo tempo que cada um precisou ficar. Uma ordem que protegeu nossos avós das doenças, dos acidentes, das oportunidades da vida. Uma ordem que protegeu nossos pais e que criou o cenário da nossa infância, nos deu condições da nossa sobrevivência. Uma ordem que protegeu a nós mesmos até o ponto onde estamos vivendo. Esta mesma ordem protegerá a nós mesmos até o fim de nossas vidas. Protegerá os nossos filhos, protegerá os filhos dos nossos filhos. O mundo é sustentado por essa ordem. Essa ordem é a própria prosperidade. Essa ordem é Deus. Aprecie o silêncio da sua mente. Fique com você mesmo durante alguns instantes. Respire com profundidade. Observe a sua respiração e perceba a paz dentro da sua mente. Antes de abrir os olhos, esfregue a palma da mão uma contra a outra, pressiona. Traga as mãos aos seus olhos. Mantenha as mãos
os olhos, coloque as mãos nos olhos e devagarzinho, com as mãos nos olhos, vão abrindo os olhos devagar e tirando as mãos dos olhos. Eu espero que vocês tenham conseguido encontrar um pouquinho desse eu interior que vive aí dentro de vocês, que vocês usam esse corpinho e esquecem desse ser maravilhoso que vocês têm aí dentro. Eu agradeço ao Rafa pela oportunidade, a todas as pessoas que eu conheci aqui e as conexões que todos estamos fazendo. Minha gratidão eterna a vocês por essa oportunidade. Muito obrigada.